estamos aí no capítulo das coletâneas das preces espíritas. E estamos no item 4, né? O próximo é o 5, né? É o quinto, Tá. O item 4 é o pão nosso de cada dia. E o comentário de Kardec fala da resignação, da falta de inveja, da simplicidade, não é? E a gente vai percebendo. Bom, o pão, na verdade, hoje é um pouco combatido pelos nutricionistas, porque ele faz parte de uma cadeia de alimentos em que possa acumular gorduras, que é o carboidrato, né? Então o pão hoje tem um certo combate aí, mas nós estamos pegando o pão de uma forma genérica, porque o pão, ele passou nos tempos, nós estamos aí a todo o conhecimento dos últimos 5.000 anos, trabalhando e travando um conhecimento constante sobre o pão. Nós temos o pão sem fermento, que os nossos irmãos judeus preparam, muitas vezes em festas judaicas, né? E nós temos o nosso pãozinho, e aqui no Brasil nós temos o pãozinho francês, que foi conhecido como pão francês, mas porque a França, obviamente, exportou para fora do país alguns dos seus costumes. Mas na França mesmo, o pão mais comum é o croissant. Olha que interessante. Então o croissant é o pão mais comum que tem na França, né? Aí tem as baguetes, tem os outros pães. E o Luiz fez uma leitura do Emmanuel falando sobre os pães que são transformados, não é? Então coloque-se ali mortadela, outros apetites, acepipes nos pães que os tornam sanduíches, né? Então ele perde a característica de pão e acaba se tornando um sanduíche. E aí tem os canapés, aí tem uma série de derivações que se faz com o pão. Mas o pão que se refere ao Evangelho, obviamente, na sua forma mais simples, não é? É uma importante informação que os Espíritos dizem para a gente que o nosso necessário já é um supérfluo. Olha só. É difícil a gente aceitar isso, né? Porque as pessoas querem ter posse do necessário. Mas os Espíritos dizem assim, aí na terra, seus vagabundos, eles não falam isso, eu que estou acrescentando. O necessário de vocês já é um supérfluo. Veja só como que são as coisas, né? O necessário já é um supérfluo. Porque o que é o nosso necessário, né? O governo estabeleceu aí algumas bases e criou uma lista de alimentos denominada cesta básica. E nessa cesta básica tem lá uma série de alimentos e faz parte da cesta básica lá um biscoito, uma margarina, alguma coisa assim, né? Do alimento de todo dia. E a gente vai percebendo que, na verdade, o que estraga a gente não é o pão propriamente dito, mas o que a gente põe no pão. Esse é o grande problema, não é? Porque a gente põe a margarina, hoje já se soube que a margarina é uma espécie de um veneno para o corpo humano. Ah, mas vamos pôr a manteiga também tem seus desfavores. Não, vamos pôr a mortadela piorou, né? Porque são os embutidos. Não, vamos pôr a carne louca, aí ficou pior ainda, porque a carne tem todo um processamento bioenergético que causa uma série de impactos para o corpo físico, não é? Mas nós estamos falando do pão na sua simplicidade, na sua pureza. E hoje eu particularmente tive a alegria muito grande de pegar um pão direto do forno, um pãozinho francês saindo do forno. Toda quinta-feira eu faço isso, eu vou lá na padaria, pego esse pão de leite aí, essa bisnaga, e também pego pão francês. Esse pão dá pra gente cumprir o Evangelho, porque esse pão, quando você tira ele, tá quentinho, saindo do forno, a gente come ele sem nada, não é mesmo? Não precisa manteiga, mortadela, não precisa de nada. Esse é uma maravilha, uma beleza, não é? Mas a ideia que a gente percebe no Evangelho é justamente da simplicidade, quer dizer, o que nós precisamos para sobreviver na forma mais simples possível. Então é o pão, quer dizer, a coisa simples, a coisas que nós precisamos, o mínimo que nós precisamos para superarmos, para vencermos os nossos embates, para alcançarmos a nossa vitória material e, consequentemente, a nossa vitória espiritual. Nós precisamos do básico. Então, Jesus faz esse convite para todos nós, para que nós possamos nos concentrar no que é realmente necessário.
no que é básico, porque a maioria da humanidade esqueceu o necessário e foi atrás do supérfluo. Se nós pensarmos bem, é assim. Então a gente vê pessoas que trabalham 14, 16 horas aí para corporações, para empresas ou para si mesmas, que estão basicamente atrás do supérfluo, não estão atrás do necessário, não é? E aí, toda vez que nós lembramos o Pai Nosso, nós precisamos lembrar do necessário. Então, escuta, Pai, se o Senhor me der o pão de cada dia, eu já estou contente. Agora, pensa bem, quanto custa um pãozinho? Hoje o pãozinho aumentou um pouquinho, né? Não esse que eu pego lá nas quintas-feiras, que esse aí é um preço bem antigo, aí tem um preço subsidiado. O Cristo pôs a mão no dono da padaria lá, né? Vamos falar como falam os nossos irmãos protestantes, né? Cristo pôs a mão nos nosso irmão da padaria e nos dá um subsídio grande, nos ajuda a distribuir o pão. Mas o quanto custa um pãozinho, por exemplo, né? Quanto custa a alimentação básica e necessária? Então, se nós pensarmos bem, 2/3 da nossa alimentação nós não pagamos nada, que é o ar que nós respiramos, vem de graça para nós. 2/3. Nós temos que correr atrás de 1/3. E aí sabe o que acontece? Que esse 1/3, a gente não está contente com esse 1/3, porque a gente não está contente em pôr o básico e o necessário na nossa mesa. Nós estamos muito interessados em colocar supérfluo. Quem está interessado em colocar a alimentação básica na sua mesa? Aqui, quando nós vamos lá no restaurante e só tem lá, sei lá, o arroz, o feijão, um alfacinho, vamos tirar o tomate, não tem o tomate, mas tem o arroz, feijão, o alfacinho e um pedaço de um frango ou um pedaço de carne, a gente fala assim, pô, mas só isso que tem aqui hoje? Meu Deus do céu, né? A gente pensa assim, né? Mas na verdade, nós precisamos pensar no necessário. É esta a informação que a gente capta disso. E aí o Kardec coloca uma coisa interessante, quando ele desenvolve esse assunto, ele diz o seguinte, que às vezes a gente vê o progresso do outro, a gente fica com vontade de ter o progresso do outro. Ele fala para a gente tomar esse cuidado, né? Para não invejar os soberbos, as pessoas que estão numa condição favorável, numa condição maior, não é? Que nós aprendamos a nos contentar com aquilo que nós temos, com o básico e o necessário que nós temos. Não ficar olhando, porque o outro tem isso, tem o carro, tem a casa, tem a viagem, tem o passeio, tem a casa no campo, a casa na praia, não sei aonde. A gente fica às vezes pensando nisso. E o Kardec fala, não, nós não podemos ir nessa direção, nós temos que ir na direção do necessário. Temos o necessário? Estamos contentes, estamos felizes. Agora, sejamos sinceros. Quem está feliz apenas com o necessário? Nós não estamos. Vamos falar mal dos aposentados agora. É só pra gente mesmo. É o que tem. Aqui só tem aposentado, né? Todo mundo aqui é aposentado, né? Todo mundo, né? Nem eu estou escapando agora, hein? Até uns 2 anos atrás eu escapava, agora eu não escapei, estou também lascado, né? Mas eu sempre ouvi, mesmo quando jovenzinho, de que nós não podíamos esperar que na aposentadoria íamos criar e formar patrimônios. A aposentadoria seria algo que viria para o necessário. Que tudo que a gente precisasse construir, teria que construir antes da aposentadoria. Então quer ter a sua casa, o seu carrinho, as suas coisas, tem que ser antes. Depois que você aposenta, você vai receber o apoio, a ajuda, o amparo do necessário. É claro, tem as distorções, tem os problemas, é óbvio, mas nós não temos nada com isso. O que nós temos que pensar é que é assim, dentro desse necessário é o que nós vamos pensar em como lidar com ele. Vou dar um exemplo muito pessoal, muito embora seja impróprio dar exemplos pessoais, mas eu particularmente conheci o meu sogro, ele desencarnou já, mas conheci meu sogro, morava em Piedade, cidade que nós hoje temos lá até um trabalho, e a gente ia para a casa dele, e ele tinha, na verdade, 9 filhos, todos já crescidos, e vez ou outra o pessoal se reunia lá na casa dele. Mas todo mundo aqui sabe o que significa ser um filho, todo mundo sabe o que é ter um filho, com 15, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Ter um filho é sempre um filho, certo? Então chegava um mundo de gente lá na casa dele, e o que ele fazia? Ele pegava uma sacola de lona que ele tinha, sabe aquela sacola de lona, né? Pegava a sacola, enrolava e atravessava a rua e esperava o ônibus. Passava 3 ônibus por dia, mas ele já mais ou menos sabia o horário, ia lá e esperava o ônibus. Ia para a cidade, ia no mercado.
Então ele comprava lá 2, 3 pés de alface, comprava um frango e voltava. Quando ele chegava lá, fazia lá o almoço, os vagabundos que estavam lá, inclusive eu, com carro na porta, motocicleta na porta, isso aqui na porta, o velho ia, pegava o ônibus e voltava de ônibus com a sacola de lona dele. Muito bem. Aí a senhorinha, minha sogra, fazia o almoço, sempre o arroz, feijão, a salada e o frango. E aí, nós sentávamos para almoçar, certo? O que melhor pensava, pois esse velho é um pão duro do caramba, hein? Meu Deus do céu, né? Comprou um frango pra mim. Meu Deus do céu! Bom, eu sei que o velhinho morreu. Não dependeu de nenhum filho. Sempre com a casinha dele, com a aposentadoria dele, com as coisas dele. Os remédios da esposa. E não raras vezes eles tinham que ajudar um outro filho que estava alguns meses sem trabalhar, desempregado. Aquele problema que filho costuma trazer para dentro de casa. Não é isso? Muito bem. E aí ele desencarnou. Quando ele desencarnou, aí o povo caiu em si. Por que caiu em si? Caiu em si porque pensou assim, bom, nossa, o velho recebe R$1.500 de aposentadoria. Recebia. 1.500. Está escutando, seu Pereira? Presta atenção, hein? R$1.500 de aposentadoria. Ele comprava remédio. E nunca ninguém chegou lá e dissesse assim, se vocês não comprar uma carne aí, não vai ter para fazer. Nunca ninguém ouviu isso. Então ele sempre tinha uma reservinha de uns trocados, um dinheiro, que quando chegasse os filhos, o genro, nora, essas coisas, eles iam lá, pegavam o dinheiro, neto, comprava lá um aporte para poder fazer o almoço e o jantar para aquele bandão de gente enorme que tinha lá. Certo? E aí que caiu em si, pensando assim, como é que ele conseguia? Ele cuidava da cunhada, da minha cunhada especial, que agora eu que cuido. Certo? Da esposa, eram 3, né? Eram 3. Então, por que ele era pão duro? Não é que ele era pão duro, ele sabia como lidar com os recursos pequenos que ele tinha. Foi morar no sítio por quê? Porque ele abriu um poço lá e puxou água. Não pagava conta de água, certo? Pagava conta de energia elétrica, né? Mas não pagava conta de água. Então, ele foi se adaptando para poder viver com aquilo que ele podia, né? E viveu de uma forma, diríamos assim, absolutamente tranquila. Desencarnou tranquilo, ele e a esposa desencarnaram tranquilos. Não dependeram de ninguém, sempre tinham os seus recursos, nunca negou possibilidade para ninguém. Todo mundo ia lá, tomava banho, fazia, acontecia, né? E estava tudo bem, estava tudo certo. Então, a senhorinha sempre tinha lá uma toalha, sempre tinha lá uma roupa de cama para receber as pessoas, sempre tinha um colchão lá a mais, sempre tinha possibilidade. Mas por quê? Por causa da inteligência financeira que tinha o senhorzinho. Agora eu vou contar a última fofoca, aí eu encerro esse assunto aqui, certo? Um dia ele pediu para mim comprar um aparelho da televisão, que é interior, tem a parabólica, e tinha que ter o conversor, certo? Aí me deu papel para me comprar. Eu rodei a Santa Efigênia inteirinha com aquele papel, ninguém tinha aquilo que ele queria. Ninguém tinha. Aí ele falou assim, escuta, você não conseguiu? Não consegui comprar, mas é muito simples isso aí. O que está escrito aí? É negócio de aparelho de satélite, de antena parabólica, simple. Era simples, que ele queria dizer. E ninguém decifrou que era o aparelho mais simples que tinha lá. O pessoal não sabia se aquilo era a marca, se aquilo era o tipo, o modelo, o que era, caramba. Eu não comprei o aparelho para ele, porque era simple. Era simple, o aparelho que ele queria era o aparelho simple, que era o mais simples. Ele falou, mas é o aparelho mais simples. Está escrito aí, simple. É o mais simples. Então vejam, só para fazer essa brincadeira aí, que o pão nosso, a ideia é... Como é que é? Esse é humilde, hein? Então, o pão nosso, a ideia basicamente é nós pensarmos no necessário.
E, claro, todo mundo tem direito do supérfluo. Óbvio que nós temos, mas a gente não ficar, assim, diríamos assim, totalmente voltados para essa ideia do supérfluo, porque isso atrasa a nossa vida, a gente se vitimiza com isso, sabe? Reclama pelos cantos, para lá e para cá, para lá. Tem o necessário, tem a sua roupinha, tem a sua casinha. A gente tem, necessário ter um carro, acho que já é supérfluo. É necessário ter sei lá quantas roupas, já é um pouco supérfluo, um pouco. Sapato, não sei o que, nós temos tudo isso. A gente senta na mesa, se alimenta do que quer. Veja, do que quer. Você vai aí, se tem, sei lá, dobradinha. Você fala, faz um ovinho aí pra mim que tá melhor, né? A pessoa não come dobradinha, não gosta, né? Mas enfim, come o que quer. E ainda assim nós estamos vitimizados, porque o INSS, porque o governo, porque não sei o que não sei o que é lá, sabe? Vamos tomar esse cuidado, porque a informação do Pai Nosso é pela simplicidade. Desculpem aí,